pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Olha, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez para estudarmos mais um tema importante em matemática, que é sobre ponto, reta e plano. Portanto, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Como eu falei, o nosso assunto é ponto, reta e plano. E como a gente viu na aula anterior, ponto, reta e plano são ideias intuitivas, né? E hoje nós vamos responder aqui, resolver aqui algumas atividades e quero que você me acompanhe na resolução dessas atividades, tá bom? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: observando a sala de aula, você reconhece algo que dá a ideia de. Aí aqui nós temos três situações. Primeiro, ponto. Em ponto, na sala de aula, o que pode dar a ideia de ponto pode ser cada aluno que está ali na sala representa um ponto, dá a ideia de um ponto. Também as carteiras, elas dão a ideia de ponto. Os ventiladores e quaisquer outros objetos, a mesa do professor, por exemplo. Enfim, qualquer um objeto que a gente possa estar olhando e estar associando a ponto, né? Então, isso é a ideia de ponto. E reta. Reta nós podemos classificar o encontro das paredes, os lados da lousa, o encontro da parede com o teto e assim por diante. Então, essas são as ideias que a gente pode estar encontrando na nossa sala de aula que nos dão a ideia de reta. E o plano. Plano a gente pode olhar para o piso da sala, cada uma das paredes, a lousa e etc. Então, essas coisas, esses objetos, essas partes da sala, quando nós olhamos, nos dão a ideia de ponto, nos dão a ideia de reta e plano. Lembrando que o ponto, ele é uma ideia intuitiva que se assemelha muito com o que a gente conhece mesmo como ponto, até na nossa escrita, por exemplo, o ponto contínuo, o ponto parágrafo e tal e tal. Já a reta, ela é apenas uma ideia porque ela é infinita nos dois sentidos. O plano também é a mesma coisa, ele dá a ideia de um plano, só que o plano ele é infinito em ambas as suas dimensões. Em todas as suas direções, o plano ele é infinito, né? Então, por isso que é apenas uma ideia intuitiva, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: para cada item, pense em 3 exemplos que deem as ideias de ponto, reta e plano. Então, nós temos aqui na natureza. Na natureza, nós poderemos classificar como ponto uma pessoa, um animal pastando, uma estrela. Essas coisas que fazem parte da natureza, quando nós olhamos, nos dão a ideia de ponto. E reta, uma árvore, especialmente um eucalipto, né? É imenso e a ideia de reta que ele passa é impressionante. Uma corda esticada, uma estrada, né? Um retão aí dado de uma avenida, tudo isso dão a ideia de reta. E plano, a gente quando olha o lago, um campo de futebol, uma praça. Então, essas coisas elas nos dão sim a ideia de plano na natureza. Agora, na sua casa, ou seja, na nossa casa, o que é que vai nos dar a ideia de ponto, reta e plano? Vamos lá, ponto. As cadeiras, as pessoas, os ventiladores, e tem muitas outras coisas. Qualquer um móvel, um eletro que possa existir dentro de uma casa, ele vai nos dar a ideia de ponto, né? Sem dúvida. E reta. A gente pode destacar aqui as grades do teto, né? As grades que usa para suportar o telhado, elas dão a ideia de reta. Também o encontro das paredes, o encontro do piso com as paredes, tudo isso dá uma ideia de reta em sentidos diferentes, mas nos dão a ideia de reta.
e plano. Plano, o próprio piso da casa, a superfície de uma mesa, a superfície de um portão. Então todas essas coisas elas dão também a ideia de plano, tá bom? E agora no seu material escolar, no material escolar, o que que a gente vê aí? Ponto, a borracha, a mochila, o apontador. Bom, esses três objetos eles dão a ideia de ponto. E reta, reta, a caneta, o lápis, a régua. Então esses objetos aí nos dão a ideia de reta, tranquilo, tranquilo, né? E plano, a superfície do caderno, a superfície do livro, a superfície da tabuada, tá? A superfície da mesa que a gente escreve, que a gente faz nossas atividades. Então, todas essas coisas, pessoal, nos dão a ideia de ponto, de reta e de plano, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir nossa aula, tá? Até a próxima, se Deus quiser.